Vamos iniciar nossa apresentação. Eu vou iniciar aqui com uma apresentação de 10 slides, é, apenas para apresentar para vocês a, a nossa lei de licitação, né? O fundamento jurídico, digamos assim, do plano de contratação anual, e depois a gente já entra na operacionalização do sistema. Bom, vocês estão vendo aí, vocês conseguem ver a nossa apresentação, slide? Sim, Sim, né? Então, só um Bom, primeiramente, o fundamento do plano de PCA, né? A gente estava chamando de PAC, né, anteriormente. E a lei de licitação chama de PCA, Plano de Contratação Anual. A resolução 347 CNJ chama de PAC, né? E agora, com a nossa resolução 1699, nós deixamos de utilizar o termo PAC para utilizar PCA. Por quê? Porque nós vamos utilizar o sistema do governo federal, e vocês vão ver mais à frente, né, que utiliza o termo PCA, né, até para a gente se familiarizar mais com essa sigla, né? É, então a gente percebe que o plano de contratações ele já existia antes da lei de licitação, tá? É, a resolução do CNJ, vocês vão ver depois, é uma resolução de 2020, a lei de licitação é de 2021, né? E, ou seja, o que aconteceu é que o plano de contratações ele ganhou o status legal, né? Ele ganhou um espaço privilegiado no ordenamento jurídico, né? Deixou de estar previsto apenas em regulamento e agora ele está previsto na Lei Geral de Licitações, né? Então, a gente vê aí o artigo 12, o inciso 7º, que diz que a partir de documentos de formalização de demandas, órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma do regulamento, né, no caso, o nosso regulamento é a resolução 1699, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias, né? Então, assim, por mais que esse artigo ele fala em poderão, mas no âmbito do judiciário a gente deve entender isso como deverão. Por quê? Porque o CNJ já regulamentou esse dever dos órgãos de poder judiciário através da resolução 347. Então, é uma obrigação nossa fazer o plano de contratações anual, tá bom? E mais uma observação em relação a esse dispositivo é que a gente não pode entender o documento de formalização de demandas apenas como um mero formulário, apenas como um documento que serve apenas para fazer a requisição da contratação de um serviço ou da compra de um bem, né? Na verdade, ele é um instrumento de planejamento, né? Ele ganha uma relevância muito importante dentro do planejamento de contratação. É um documento pequeno? É um documento pequeno. É simples de elaborar? É simples, mas ele ganha um novo significado com a nova lei de licitação, como vocês estão vendo, tá? O parágrafo primeiro diz que o PCA ele deve estar à disposição do público em sítio eletrônico oficial, né, no nosso caso, o site, né, do Tribunal de Justiça, e eu não coloquei aqui no nosso slide, mas o artigo 174 da Lei de Licitação diz também que o PCA tem que estar disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, né? E essa é uma das razões também que a gente deixou de utilizar o SIG, né? Que quem lembra, no ano passado nós fizemos nosso plano de contratações dentro do SIG, só que a gente não conseguiu reproduzir o plano dentro do PNCP, e a partir de agora, a partir de 2025, a gente vai passar a utilizar o PNCP. No caso, o Comprasnet, para ele poder ser reproduzido no PNCP. E aqui o artigo 18, que é muito importante, né? Inclusive o seu inciso 2 também, porque é com base nesse artigo 18 que a gente faz muitas observações dentro dos nossos processos de contratações, dos nossos processos administrativos, né? É,
desde 2 anos atrás, ou ano passado, até agora, a nossa secretaria tem passado a devolver processos, né, para as unidades demandantes por falta de previsão no plano de contratações anual. E quando a gente devolve o processo, não é um mero capricho nosso, né? Não é um mero, é, enfim, um detalhe que a gente quer incluir no processo. Não, é cumprimento da lei, né? Então, o artigo 18 ele diz que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, né? E olha só, o parágrafo primeiro ele diz que o ETP conterá os seguintes elementos, e no seu inciso 2 ele diz demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. Então, quando os setores demandantes forem elaborar o estudo técnico preliminar, lá no ETP tem que estar demonstrada a previsão da contratação no PCA. Se não estiver é, demonstrada, né, aí a gente fez essa previsão na nossa resolução 1699, eu vou mostrar para vocês mais adiante, que se não estiver demonstrado dentro do ETP, antes de prosseguir com o processo ele deve ser submetido à autoridade superior para autorização, né? Por quê? Não adianta a gente fazer pesquisa de preço, elaborar termo de referência, elaborar a minuta de edital, e depois a autoridade competente não autoriza por falta de previsão no PCA, né? Então, é uma medida de eficiência, né? Então, o esforço que a gente vai fazer agora, né, em 2025, né, é de fazer o máximo possível de previsão das nossas contratações para o exercício de 2026. Ah, não, olha só, eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei sim aqui o artigo 174, né, que é criado o PNCP, e o PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações, plano de contratação anual, né? Essa, como eu já falei, é uma das razões, né, da gente deixar de utilizar o SIG para utilizar é, o sistema do Compras Gov, PGC, que a gente já vai conhecer. Aqui a resolução 347 de 2020 do CNJ, né, que diz que os órgãos do Poder Judiciário, aí, olha só, deverão elaborar anualmente, até o dia 30 de abril, a versão preliminar e publicar até o dia 30 de outubro o respectivo plano anual de contratações, consolidando as demandas de obras, serviços de engenharia, tecnologia da informação, bens e serviços comuns que pretendo contratar no exercício subsequente, bem como aquelas que pretendo prorrogar. Então, percebe que o CNJ estabelece até prazo para que a gente finalize a versão preliminar do PCA. A gente, logicamente, reproduz esse prazo dentro da nossa resolução 1699 daqui do TJAP. Está aqui, né? A resolução é um pouco extensa, eu coloquei aqui os principais artigos, né, que eu preciso que vocês tenham conhecimento a respeito, né? Então, o artigo 5º, ele diz o seguinte, que a versão preliminar do plano de contratações anual, qual é a versão preliminar, gente? É a versão que a gente deve finalizar até o dia 30 de abril, em que a gente vai apenas consolidar todas as demandas apresentadas, tá? Então, a versão preliminar do PCA será elaborada até o dia 30 de abril de cada exercício, contendo todas as contratações que se pretende realizar no exercício subsequente, incluídas as contratações diretas, nas hipóteses previstas do artigo 74 e 75 da lei. O artigo 74 fala sobre a inexigibilidade de licitação e o artigo 75 versa sobre as dispensas de licitação. Então, não é porque é dispensa de licitação, não é porque é uma inexigibilidade que serão dispensadas de previsão no PCA. Tá? Não é isso. Mesmo que seja uma contratação direta, esta contratação precisa necessariamente estar prevista dentro do PCA. Tá? E também, ó, as contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou de doação oriundo de convênios com outros órgãos e poderes. Por que eu coloquei isso? Porque de alguns anos, né, para cá, o TJAP ele tem se empenhado bastante em conseguir recursos federais,
sobretudo no Ministério da Justiça. É, então, essas contratações, mesmo que sejam decorrentes de recursos federais, também precisam estar incluídas dentro do PCA, né? Então, imagina só, gente, é, se a gente tem um PCA bem feito, né, um PCA bem elaborado, né, e na hora que as nossas autoridades vão em Brasília conversar com um deputado, conversar com algum senador para conseguir uma emenda parlamentar, né, conversar com algum ministro de Estado para conseguir recursos federais para a gente. É, se a gente já tem um PCA bem elaborado, é muito mais fácil para a alta gestão conseguir esses recursos de forma mais efetiva, né? E não sair na hora de conseguir os recursos escolhendo a dedo onde aquele recurso vai ser aplicado, né? Então assim, o PCA ele é um instrumento da alta gestão, né? De conseguir recursos federais, né? Então a gente precisa pensar também nesse aspecto, é por isso que a gente colocou esse dispositivo dentro da nossa resolução. E o que que fica dispensado, gente? Ficam dispensadas no registro do plano de contratações anual, inciso 1, as informações classificadas como sigilosas. Eu vou ser bem honesto para vocês. Desde quando eu comecei a trabalhar aqui no setor de licitações do TEJAB, eu não me recordo de ter instruído algum processo de contratação classificado como sigiloso, né? Então, em tese, né, em regra, isso não faz parte da nossa realidade, mas está aqui para caso venha a ocorrer, né? As contratações realizadas por meio de suprimento de fundos, né? As hipóteses previstas nos incisos 7, 8 e 8 do caput do artigo 75. Esses incisos 7 e 8, o 7 fala em caso de guerra, né? Em estado de defesa, estado de sítio. Não faz parte também da nossa realidade, mas está aí caso venha, seja necessário. E o 8 fala das contratações emergenciais, né? Logicamente, a gente não tem como fazer a previsão dessas demandas emergenciais, porque geralmente elas são imediatas, né? Estão dispensadas também as pequenas compras e as prestações de serviços de pronto pagamento, de que trata o parágrafo 2º do artigo 95, né? Esse parágrafo 2º do artigo 95, ele fala dos contratos verbais, né? Eles têm um limite de valor, né? Eu não me recordo qual é o limite está agora, mas no início da lei o limite que está lá é de R$ 10.000, né? Todo ano esse valor ele é reajustado, né? Não sei, deve estar na faixa dos 12, R$ 13.000 agora, né? Mas não é alto esse valor, não, né? E eu tenho aqui um inciso 5, né, que eu já adianto a vocês, né, que já há uma discussão dentro do TEJAP no sentido de revogar esse inciso 5º da Resolução 1699, que fala das contratações de formação de eventos profissionais, tais como cursos, treinamentos, congressos e encontros, né? É, então, a gente precisa tratar com bastante cuidado essa dispensa tratada no inciso 5º, porque é possível que venha a ser revogada em breve, tá bom? Mas as discussões estão acontecendo ainda nesse momento, inclusive, tá? E o artigo 7º da nossa resolução, ele diz o seguinte, e aqui para alguns casos mais específicos, né? Vamos lá. O parágrafo 2º ele diz o seguinte: que os documentos de formalização de demandas de obras e serviços de engenharia devem observar o plano de obras e o sistema de priorização de obras, conforme resolução 114 do CNJ, né? Então, nesses casos de obras, o instrumento de planejamento de contratações não são apenas o PCA, tá? Tem também um outro instrumento de governança de contratações nos casos de obras e engenharia, que é o plano de obras e o sistema de priorização de obras. Então, quando os nossos servidores, quando a nossa Secretaria de Infraestrutura for elaborar o DFD relativo a obras, sistemas de engenharia e sistemas de priorização de obras, é necessário que esses DFDs estejam compatíveis com esses outros instrumentos, tá? E da mesma forma, as demandas de soluções de tecnologia da informação e comunicação, já que eles têm também
um plano de contratações de soluções de tecnologia da informação, né? Então, quando a equipe da nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Gestão de Sistemas, for elaborar os DFDs relativos a essas soluções, é necessário que os DFDs estejam compatíveis com esses outros instrumentos de governança mais específicos da área. Tá bom? E o artigo 9 que diz que as informações que trata o artigo 7º serão formalizadas no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações até 1º de abril. Então, nós já temos um prazo aí de 10 dias para incluir os DFDs relativos ao exercício de 2026, né? O prazo é pequeno? Né? Mas nós temos uma peculiaridade, né? Nós tivemos recentemente uma mudança de gestão, né? Logicamente, que há uma mudança de equipe, né, da, da alta gestão, dos secretários, né, e é necessário que essa atual gestão, né, a nova gestão, tome a frente do planejamento para o ano de 2026, né? É, e aí a gente tem um prazo de 10 dias para fazer a inclusão desses DFDs dentro do PGC, tá bom? É, a nossa resolução permite uma prorrogação, mas nós não gostamos de trabalhar com essa exceção, com essa exceção. A gente precisa trabalhar com a regra até mesmo para cumprir a determinação da resolução 347 do CNJ, tá? Bom, e aqui o nosso último slide. É, nós vamos utilizar. O nome do aplicativo, gente, é esse aqui, ó, PGC, tá bom? Só um momento. Deixa eu tomar uma água aqui. Desculpa, gente. É, o PGC, ele é um aplicativo, o nome dele é Planejamento e Gerenciamento de Contratações. Ele está disponível dentro do compras.gov.br. Que sistema é esse, compras.gov.br? É o nosso sistema de contratações. É um sistema que pertence ao governo federal. Todos os órgãos federais, obrigatoriamente, devem utilizar o Compras.gov para processar as suas licitações, né? Inicialmente, o Compras.gov ele se chamava Comprasnet, né? E o Comprasnet surgiu apenas para fazer a parte de licitação mesmo, na modalidade pregão. Só que depois as outras fases dos processos, do processo licitatório, foram incorporadas no sistema. Então, hoje ele faz o planejamento das contratações, faz a licitação propriamente dita e faz também, inclusive, a gestão de contratos, né? E por que que a gente deve utilizar o Compras.gov? Porque é a única forma de publicar as contratações dentro do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. O Tribunal, o TJAP, já utiliza o Compras.gov, salvo engano, desde 2020, né, para processar suas licitações, e agora nós vamos iniciar também esse módulo na parte de planejamento. A gente está agora entrando na parte do PCA, mas em breve nós vamos também fazer os nossos ETPs dentro do Compras.gov, né? Gerenciamento de risco, enfim, quase todos os artefatos é possível fazer dentro do próprio sistema, né? E eu vou interromper aqui o compartilhamento do nosso slide para passar para o uso do sistema. Mas antes eu pergunto se alguém tem alguma dúvida no chat. Ah, sim. Ian, tem umas questões aí no chat. Beleza. Já vou ver aqui. Aqui o Márcio disse para a gente fazer uma abordagem a respeito da resolução 1699. Márcio, está contemplado já, Márcio, a abordagem que eu fiz? Então eu mesmo fiz, lembra? Eu tinha mandado isso no Isso, privado. perfeito. Era Aham, só um lembrete, porque isso está certo. dentro de um contexto de divulgação das ações da Secretaria de Contratações, e um dos eventos foi a entrevista para falar sobre a resolução, e agora o webinar
para tentar aumentar o engajamento dos atores, dos protagonistas, na verdade, da elaboração do plano Certo. de contratações. Então, tá ok, já. Beleza. O Thales colocou assim, teria como recebermos certificado de participação? Gente, isso aqui não é um curso de formação, tá? Ele é um webinar de instrução para o uso do sistema. Todos os setores agora terão que utilizar o sistema, né? A nossa ideia inicial era fazermos apenas um manual de instrução para o uso do sistema, mas tem algumas complexidades, né? E a gente entendeu que a melhor metodologia é, para compartilhar essas instruções seria a realização desse webinar, tá? Inclusive, ele está sendo gravado para ser disponibilizado dentro do nosso portal, né, para que todos tenham acesso posteriormente, né? Mas aqui não é um curso de capacitação, tá? Não é enfim, uma formação, tá? É instrução para o uso do sistema. Esses slides aqui que eu apresentei é apenas para dar um contexto legal, né, um contexto jurídico a respeito do PCA, tá bom? O Ladilson colocou, o Fagige também tem que fazer as devidas previsões do PCA, exatamente, tá? O Fagige também vai ter que fazer. Todos os setores têm que fazer, gente, né? É, não existe exceção de setor que não vai fazer. As exceções de previsão eu apresentei ainda há pouco, né? Aqueles incisos lá de casos de guerra, contratações emergenciais, suprimento de fundos, né? Enfim, são pouquíssimas, né? Os casos em que serão dispensados de previsão, né? Mas não, enquanto a questão setorial, não existe setor que está dispensado de previsão no PCA, tá? O Cleiton, parabéns pela excelente iniciativa, obrigado, Cleiton. E o Paulo, como ter acesso aos PCAs? Já vamos fazer aqui, vamos iniciar agora. Deixa eu só abrir aqui a tela do PCA, só um momento. Tirar aqui. Pronto, gente, vocês conseguem ver a tela do PCA? Sim, né? Vamos lá. É, O endereço é simples, tá? Ah, mas antes, foram disparados uns cards pela comunicação social no decorrer dessa semana sobre como ter acesso ao PCA, tá? É, e aqui eu vou repetir a informação. Todos os setores das unidades demandantes precisam abrir um processo dentro do SEI, tá? É, indicando os servidores de cada setor que terão acesso ao sistema. Quais são os dados que precisam constar na indicação? É o nome completo, CPF, a matrícula, o e-mail e um telefone para contato. Abrir um processo do SEI, fazendo indicação dos servidores, manda para a nossa Secretaria de Contratação. A gente faz uma solicitação de cadastro diretamente com o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento concede este acesso, né? Chega o e-mail na caixa do servidor, né? O servidor com uma senha provisória, né? E lá estarão todas as instruções para a a alteração, né, para a senha definitiva, tá? Mas o procedimento é esse, tem que abrir um processo, tá bom? Pois bem, é, ontem, inclusive, a Secretaria de Gestão Administrativa já enviou o processo para a gente já fez a solicitação de cadastro, a Secretaria de Comunicação também já fez isso, teve mais algumas, Secretaria de Gestão de Sistemas também fez, né? Enfim, a gente já tem bastante gente cadastrada, tá bom? Então, quem não fez ainda, é necessário que faça essa solicitação, senão não vai conseguir ter acesso ao sistema, tá? Bom, esse aqui é o site inicial, a página inicial, melhor dizendo, do site, né?
Basta colocar no Google, gente, é, compras Gov, compras Net, enfim, portal de compras do governo federal. Primeira coisa que vai aparecer é o link desse site, que é o portal de compras do governo federal, mais chamado de, mais conhecido, melhor dizendo, como Compras Gov, né? compras.gov.br, tá? É, tem esse botão aqui no lado direito, acesso ao sistema, tá? Basta a gente clicar nele. Nesse meu caso, como eu tenho um token, ele pede, ele vai pedir para mim apenas a aprovação do token. Mas, abrindo essa página aqui, ó, é só vir aqui em governo, clicar nessa setinha do lado. Quando vocês forem clicar nessa setinha do lado, vai aparecer um campo para vocês colocarem o CPF e a senha de vocês, que vocês já terão escolhidos lá pelo e-mail que vai chegar, tá? No meu caso, aqui ele já não aparece porque já vai pelo token. Esse aqui é o nosso ambiente, nossa área de trabalho. Vê que aqui em cima está escrito Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Esse código que está bem aqui, assim, ó, em cima, 925306, é a nossa UASG, é o ASG do Tribunal de Justiça, é o nosso código de identificação. Aqui na área de trabalho, vocês podem, inclusive, dar uma passeada por eles, né? Não se preocupe, por mais que apareça aqui, aqui estão as nossas licitações, né? Que estão sendo processadas dentro do Comprasnet, mas vocês não vão conseguir ter acesso porque o perfil que a gente está escolhendo para vocês é apenas de PCA, área requisitante, né? Então, não se preocupe em ficar com medo de mexer e atrapalhar algum processo nosso, isso não vai acontecer, tá bom? Existem dois caminhos para chegar no PGC. O primeiro caminho é aqui embaixo, no acesso rápido. Tem o PGC 2022, não é esse, tá? É o PGC que está do lado aqui, ó, tá só PGC, que é o Planejamento e Gerenciamento de Contratações. E o outro caminho possível, aqui no canto superior direito. Tá abrindo direito. Aqui, pronto. Também, ó, PGC. Vou clicar aqui. Bom, veja que automaticamente já vem aqui no filtro PCA 2026 em elaboração. Porque, conforme eu mostrei para vocês dentro da nossa resolução, a gente inclui as demandas para o PCA do exercício subsequente. O PCA de 2025 já está pronto, não tem mais como mexer nele, tá? Então, aqui a gente está discutindo já 2026. Aqui em cima tem um fluxo, né, sobre a elaboração do PCA. Então, a primeira parte é a elaboração dos DFDs, depois é a consolidação das demandas, que é com a gente aqui da Secretaria de Contratações, formação do PCA, que também é com a gente, e a aprovação do PCA, que já é com o nosso presidente, tá? Então, a parte das unidades demandantes é apenas essa primeira parte aqui, que está escrito elaboração de DFDs. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha seta. Conseguem ver a seta do mouse? Acho que não, né? Consegue? Ah, ótimo, melhor Sim, ainda. dá Sim. para ver sim. Eu pensei que. Tranquilo, melhor ainda. Pronto. É, Aqui, ó, então está. Meus DFDs é um DFD que eu fiz hoje para teste, né? Teste não, ele já é um DFD para valer daqui da nossa Secretaria de Contratações, né? Então veja que a situação dele está aguardando análise, né? O valor da contratação é de R$ 14.984. Tem aqui a identificação da nossa UASG, né? O número do DFD, a área requisitante, que no nosso caso aqui é a própria Secretaria de Contratações, né? E a descrição sucinta do objeto, tá? Bom, como elaborar um DFD? A gente precisa vir aqui nesse botão aqui, ó, criar, tá? No canto superior direito.
criar um novo artefato do tipo documento de formalização de demanda. E aqui nós temos o formulário de elaboração do DFD, né? Vamos dar uma passeada nele aqui, né? É, vamos lá. Data de conclusão da contratação. Que data é essa aqui, gente? Essa é a data, é uma data estimada, tá? Em que a licitação, o processo de contratação já deve estar concluído, né? Não é a data para iniciar o processo, para abrir o processo para fazer a licitação. Não, não é isso, né? É a data em que, se a gente quiser adquirir, por exemplo, bens permanentes como móveis, é a data estimada para a entrega dos móveis. Se for uma prestação de serviço, por exemplo, um serviço de serviços gráficos, né? Entrega de panfletos, de camisas e etc., é uma data estimada para a primeira entrega, né? Então, aqui é uma data de início do contrato, né? Tanto que aqui está escrito data da conclusão da contratação, né? Então, eu vou preenchendo aqui, gente, com algum objeto aqui do nosso setor aqui da Secretaria de Contratações. A gente tem uma solução que a gente precisa contratar todo ano aqui na Secretaria de Contratações, que é a contratação do banco de preços, né? Que é um sistema que a gente utiliza para realização de pesquisa de preços. Então, eu vou colocar aqui a data de 30/1/2026. Todo ano o contrato vence no final de janeiro, tá? Ou seja, já 30/1/2026, a gente já tem que estar com a nova vigência do novo contrato, digamos assim, tá? Área requisitante. Todas as secretarias e unidades demandantes já estão cadastrados aqui. Eu já fiz esse cadastro. Então, nós temos aqui a assessoria de cerimonial e eventos, coordenadoria estadual de infância e juventude, que é o FAGIG, viu, Ladilson? Você que fez a pergunta agora. O setor de você já está cadastrado, corregedoria, escola judicial, gabinete da presidência, todas as secretarias estão aqui. Caso alguma unidade não esteja aqui cadastrado, é só entrar em contato com a gente que a gente faz esse cadastro, tá? No nosso caso, desse DFD aqui, eu vou selecionar a nossa secretaria, que é a Secretaria de Contratações e Eventos. A Fernanda perguntou aqui, gente, teremos uma capacitação para aprender a usar o PCA? Bom, sobre o plano de contratações anual, a gente fez um curso, né, no ano passado. Esse ano a gente está planejando já um outro curso, né, que é um curso mais extensivo sobre o plano de contratações anual, né? Mas como eu falei, repito, esse aqui ele não é um curso, é uma instrução para a utilização do sistema, tá bom? Voltando aqui, a UASG não é preciso preencher porque ele vai escolher automaticamente, né? Ele nem deixa, o sistema nem deixa a gente escolher, né? Mas ele já escolhe automaticamente o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. E a descrição sucinta do objeto. Não é a especificação. Não é para colocar aquisição de material, de expediente ou de limpeza para atendimento das demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, conforme estudo técnico preliminar, documento de formalização de demandas. Não, é só para colocar uma definição sucinta do objeto. No caso aqui, nós vamos colocar contratação da plataforma banco de preços. É a definição do objeto. A justificativa da contratação, ela não entra aqui, tá? Ela entra em um outro campo. Bom, prioridade pode ser baixa, média ou alta. Se colocar prioridade alta, vai abrir o campo de justificativa de prioridade.
Se colocar a prioridade baixa ou média, o sistema não deixa a gente preencher a justificativa de prioridade, tá bom? Como definir se a prioridade é baixa, média ou alta? A gente precisa definir o impacto para o Tribunal de Justiça, para o interesse público, caso essa contratação não seja efetivada, tá bom? E, enfim, isso parte de uma análise crítica, subjetiva do setor, né, do chefe do setor, para a definição dessa prioridade. No caso aqui, eu vou definir como alta, justificativa de prioridade. No caso, eu vou escrever aqui a prioridade é alta em razão de que esta plataforma garante celeridade e eficiência de todos os processos de contratações. Vejamos. Bom, já preenchemos todos os campos. Vamos para o tópico 2 aqui, ó, justificativa de necessidade. Aqui o Ladilson escreveu: Ian, as várias de infância e juventude demandam, mas não terão cadastro no sistema. O Márcio já respondeu: basta solicitar o cadastro. É isso mesmo, gente. Tá bom? Bom que o Márcio já está me ajudando a responder aqui. Estão todas corretas as respostas do Márcio, tá? Justificativa da necessidade. Agora sim a gente coloca a justificativa que também não precisa ser uma justificativa extensa. Por quê? Porque a justificativa mais aprofundada, mais detalhada, ela vai estar necessariamente dentro do estudo técnico preliminar, né? Mas para não prolongar muito aqui esse nosso curso, eu vou colocar uma justificativa bem breve. A plataforma Banco de Preços é um instrumento que auxilia o setor de compras do TJAP na determinação dos valores estimados, máximos dos processos de contratações, na medida em que consolida os preços praticados no mercado pelos órgãos da administração pública. O que é a justificativa, gente? É o porquê da contratação, tá bom? Aqui deve estar descrita a necessidade da contratação. Por que é necessário a aquisição de um bem ou a contratação de um serviço? Então, aqui é o porquê da contratação, tá? Não é a definição do objeto, não é a especificação de um bem, né? Se vai ser vermelho, se vai ser amarelo, se a dimensão vai ser grande, pequena. Não, aqui é apenas a identificação da necessidade da contratação, tá bom? Finalizamos a parte justificativa, vamos para a parte de materiais e serviços. É aqui que é a parte mais difícil, digamos assim, né? Para vocês preencherem, né? Primeiramente, vocês precisam saber se o objeto que a gente quer contratar, é um material ou um serviço. Se for obra, a obra vai aparecer dentro de serviço, tá bom?
Bom, dentro da parte de materiais, né, de bens, digamos assim, o setor de gestão administrativa faz a divisão entre materiais de consumo e bens permanentes, né? Mas o sistema, o Compras Gov, né, o PGC, ele coloca tudo dentro de um mesmo pacote, ele chama tudo de materiais, tá bom? No caso, o que nós vamos contratar aqui é um serviço, tá? Então a gente tem que fazer essa seleção aqui de serviço, clicar aqui, ó, em adicionar, aqui no canto superior direito, incluir material ou serviço. A gente não vai achar exatamente o que a gente quer dentro desse catálogo, né? Mas vamos supor que esse DFD que eu esteja fazendo não seja um DFD da plataforma do banco de preços. Vamos supor que seja móveis. Vamos supor que seja um DFD de imobiliário, né? Só para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, vou escrever aqui mobiliário. Aqui, mobiliário. Aí a gente vai ter que escolher o mais adequado, né, gente, para nossa realidade. Esses que estão com S aqui, ó, é serviço, não é o nosso caso, é material mesmo, né? De repente a gente pode, em que pese nesse caso que apareça vários mobiliários, mas a gente pode colocar também, ao invés de mobiliário, algo mais específico, como cadeira. Olha aqui, ó, cadeira de escritório. Vou apertar na lupinha. Aí apareceu aqui, ó, mobiliário para escritório. E tem dois botõezinhos aqui em ações. O primeiro é detalhar e o segundo botão é adicionar. Se a gente clicar em detalhar, ele vai apresentar algumas opções para a gente. Qual é a cadeira que a gente quer? Cadeira de escritório, é um assento para cadeira escolar, né? E a gente começa a escolher o item mais adequado. Mas se a gente não quisesse escolher um desses sub-itens aqui, né, do PDM, a gente pode simplesmente escolher cadeira para escritório? Podemos. Só clicar em adicionar, tá bom? E a gente teria que incluir um valor. Vamos supor que o valor dessa cadeira imobiliário para escritório aqui seja no valor de R$ 1.000. A gente vai clicar em salvar. Mas além de cadeira para escritório, daquele imobiliário, né, a gente quer também uma estante. Não um armário, vou colocar armário, que eu acho que ele identifica melhor como armário. Armário, arquivo, vamos procurar. Armários e estantes. Vamos detalhar um pouquinho mais. Armário, estante, vamos detalhar um pouco mais. E aqui, ó, quando a gente detalha, ele abre um leque com algumas especificações que podem se adequar conforme o caso, tá? E aqui, nessa coluna do lado esquerdo, né, tem um filtro, em que a gente pode escolher exatamente o armário que a gente quer. Então, vamos ver aqui o acabamento superficial, pintado, altura do armário, colocar aqui 2,10 m. Não, nenhum item existente, eu já acusei um erro. Mas se a gente também não quiser colocar nenhum filtro, colocar só pintado, não tem problema, né? A gente só vai ter que escolher o armário mais adequado para o nosso caso. Sobre essa parte dos filtros aqui, eu vou já fazer uma observação, tá? Não se preocupe, só um momento. Vamos supor, vamos escolher isso aqui. Armário estante, adicionar. Olha só, nós temos um problema aqui. Não sei se vocês lembram, quando a gente escolheu o item anterior, mobiliário para escritório,
ele não abriu uma janela com essas três informações aqui. Ele só abriu uma janela com o valor. Eu coloquei R$ 1.000, né? E aqui ele já abriu uma janela com três informações, né? Aqui essa unidade, que é a unidade de medida, que no caso de armário só vai ter unidade, tá bom? Existem objetos que a unidade de medida vai ser é, metro quadrado, né? Outras unidades de medida, é, litro, enfim, conforme o caso. Mas nesse caso, a unidade de medida que o mercado trabalha é apenas unidade mesmo, tá? Então a gente vai selecionar a unidade. A quantidade, vamos colocar aqui a quantidade, vamos supor que a gente queira adquirir é, 20 armários. E o valor unitário de cada armário, né? Vou jogar aqui um valor aleatório, né? De R$ 1.500. Eu vou clicar em salvar. Bom, já foi, tá? Eu vou colocar só mais um item para a gente finalizar o nosso DFD. Ao invés de armário, eu vou colocar aqui é, mesa. Módulos eletrônicos, não. Não tá legal, né? Mesa, escritório. Mobiliário para escritório, ele abriu de novo. Mobiliário para escritório, vamos detalhar. Mesa, escritório. Vamos ver o que ele traz para a gente. Bom, e aí o sistema trouxe para a gente várias mesas, tá? Uma observação importante. E se o item que a gente quiser contratar não esteja contemplado aqui exatamente, né, os detalhes, as especificações, isso não estejam aqui no sistema, não apareça aqui nessa janela, a gente deve procurar o item mais adequado possível, né? Porque você veja, as possibilidades de contratações são infinitas, né? Tem um ditado que quem trabalha com licitação compra da agulha ao foguete, né? Então depende muito da realidade de cada órgão, né? Então a gente deve buscar aqui o item mais adequado possível ao que a gente quer, né? Depois, a gente vai ver que a gente pode fazer uma complementação dessas descrições, caso o item que a gente queira não esteja exatamente contemplado aqui dentro do sistema, tá? Então, vamos colocar aqui essa mesa de escritório de altura 74 centímetros, características adicionais com gaveteiro, né? Enfim, esse aqui cujo código é 625231. Unidade de medida. Olha, aqui já abriu outra unidade de medida, um conjunto de mesas ou unidade. Nesse caso, a gente vai escolher unidade. Agora que eu vi o comentário do Ladilson aqui, chuteira, bola, materiais esportivos, instrumentos musicais, por exemplo. Tem sim, tem sim. Tem tudo aqui, eu já vi de tudo aqui no sistema, mas já já eu faço a tentativa, Ladilson. Eu só não quero me estender muito, já vai dar 1h30, né? Pra gente concluir esse DFD aqui. Mas vamos colocar aqui essa quantidade. Vamos supor que a gente queira adquirir 15 mesas. Cada mesa num valor. Vou colocar aqui um valor aleatório novamente. Vou colocar aqui R$ 1.650. Salvar. Pronto. Só para matar a curiosidade do Ladilson aqui, vamos colocar aqui chuteira. Como você abre. Aqui, ó, chuteira tem calçados masculinos. Aqui, ó, tem chuteira assim, né? Bola de futebol. Será que tem? Tem sim. Aqui, ó, bola de futebol também tem.
Tem de tudo aqui, tá, gente? Agora tem que ter uma paciênciazinha para procurar, tá? E escolher as palavras-chave corretas aqui no catálogo, tá bom? Pronto. Olha só um probleminha que deu aqui, gente. Quando a gente não consegue achar exatamente o item que a gente quer, no item 1 a gente colocou um termo genérico, não foi? Mobiliário para escritório. Como a gente só colocou mobiliário para escritório, ele não deixou a gente preencher a unidade de medida, a quantidade e o valor unitário. Já nos outros dois itens que a gente buscou o item mais adequado, né, conforme as especificações, ele deixou a gente colocar a unidade de medida, o valor unitário e a quantidade automaticamente. Ele já preencheu aqui o valor total da contratação. Pois bem, finalizar essa parte de materiais e serviços, a gente vem aqui para a parte de responsáveis. E a gente vai ter que colocar algum responsável aqui. Eu não vou preencher essa parte aqui, porque eu não vou, logicamente, divulgar aqui o meu CPF, tá bom? É, mas é necessário colocar aqui o CPF de quem esteja fazendo a requisição, ou então o nome do chefe do setor da unidade demandante. E aí já vai aparecer o nome completo, né, da pessoa automaticamente, o e-mail, né, aí tem que selecionar aqui o cargo e a função, né? Se a gente colocar outro, vai ser necessário preencher aqui qual é essa outra função, ou então qual é esse outro cargo. E aqui a gente pode até fazer um despachozinho. Não é obrigatório esse despacho, tá bom? Aqui na unidade criar campo, o que é que eu sugiro vocês a fazerem nessa parte criar campo? Eu gosto de criar o seguinte: tabela de itens. A gente aperta em criar. A Natasha pediu para a gente fazer um exemplo de obra. Natasha, eu só não sei se eu vou conseguir por causa do tempo, tá? Já temos 1 hora já de webinar, mas vamos tentar criar e veja que ele abre um campo similar ao Word, né? Para a gente preencher o que quiser. O que é que eu recomendo fazer aqui, gente? Tabela de itens. Por quê? Na maioria dos casos, vocês vão perceber que os itens que a gente for escolher ali em materiais e serviços não são exatamente o que a gente quer, o que a gente queria que estivesse dentro do DFD. Então, aqui nesse caso, a gente pode criar uma tabela de itens que vai aparecer no DFD. Deixa eu abrir aqui uma nova planilha, né? Então, eu faço uma pequena planilha aqui, item, descrição, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total. Ah, não sei mexer em Excel. Bom, aí temos um outro problema. Mas aqui é Excel básico, gente. Vou colocar aqui item 1, item 2, item 3. No caso, a gente quer cadeira, não foi? Por cadeira, diretor. E a segunda cadeira. Tá? Tem um D a mais aqui. Cadeira, presidente. A terceira, mesa, diretor. Unidade de medida. A gente vai preenchendo. Conforme todos vocês sabem fazer, creio eu, em ETPs, em termos de referência, que muitos já fizeram.
Colocar aqui uma quantidade aleatória, que eu não lembro qual foi a quantidade que eu coloquei lá no sistema, 500, não, acho que não, chegava uns 50, é, 20, 20. O valor unitário aqui de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.650. Vou fazer uma tabelinha rápida aqui no Excel. Pronto, só para demonstração mesmo. A gente copia essa tabela e cola aqui nesse documento. Isso é importantíssimo, gente. Por quê? Porque, como eu falei, os itens que a gente escolhe lá no item 3 do documento de formalização de demanda, muitas vezes não possuem a especificação conforme a gente quer. E isso dificulta a tomada de decisão posterior. O Márcio levantou a mão. Pode falar, Márcio. Então, eu só queria reafirmar que o intuito desse webinar é mostrar como é simples o preenchimento. Mas, embora seja simples, ele dá um passo gigantesco em relação ao que a gente fazia. Porque a gente fazia tudo de maneira mecânica, manual. Então, para a gente compilar esses dados, a gente tinha que avaliar documentos físicos. À medida em que esses dados são alimentados em uma plataforma, a gente consegue emitir e consolidar esses dados de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, de maneira automatizada. A gente tem urgência institucional na automação de vários processos. E a gente está pretendendo melhorar, então, o processo de elaboração do plano de contratações a partir das demandas que sejam formuladas já dentro dessa plataforma. Então, é assim, é bem intuitivo, é bem simples. A Secretaria de Contratações vai estar aqui para prestar esclarecimento necessário, na medida do possível, né? Mas a ideia agora não é fazer aquele estudo técnico preliminar detalhado, mas o levantamento das demandas, aquilo que a gente está pensando em contratações, obviamente, desde que haja correspondência com o planejamento estratégico, estejam alinhados com as ações institucionais, porque esse é um critério para aprovação dessas aquisições. A contratação ela se dá, as escolhas se dá dentro de uma análise daquilo que a instituição pretende como ação institucional manifestada por meio desse planejamento estratégico. Era isso, Ian. Obrigado. Perfeito. Só retira a mãozinha aí, Márcio. Isso. Eu vou compartilhar aqui de novo. Enquanto o Márcio estava falando, eu coloquei os meus dados naquela parte dos responsáveis. Pronto, né? Pois bem, gente, acabou o preenchimento do DFD. Se está tudo verdinho aqui, ó, acabou. É isso aqui. Informações gerais, justificativa, né? Os materiais que a gente quer fazer, né? Eu vou dar uma bagunçada nesse DFD. Eu já baguncei, né? Que eu comecei ele como banco de preços, terminei ele como mobiliário, né? Só para vocês pegarem mais esse macete. A parte mais difícil, gente, é aqui na inclusão de itens, é no catálogo, né? Mas é intuitivo, tá? É filtro, é busca mesmo, tá bom? Mas vamos supor, vamos entrar aqui na sugestão na taxa. Obra. Não, vamos colocar aqui, construção. Construção. E, ó, construção, manutenção, reforma, telhado, construção de complexos esportivos, tá? Obras civis de edificações residenciais e comerciais. Coloca aqui em obras civis.
Ele só apareceu esse item aqui, tá? 4545. Ah, mas não é isso que a gente quer fazer. É o mais adequado. É o que chega mais próximo possível, tá bom? Eu ia mais em cima, tinha outros, eu vi. É porque passou rápido, mas Tinha? tinha. Mas sem Vamos lá problema. então. Só É, para mas ilustrar. É esse só aqui para é só ilustrar, para. né? Exatamente, né? A obra, geralmente, a quantidade vai ser um, né? Vou colocar aqui um valor de 500 mil reais. O VAR. Não. E agora vamos colocar algum serviço, né? Limpeza. M é material, né? A gente já sabe que é um serviço que a gente quer, mas chegou no S que já tem o que a gente quer, ó. Prestação de serviços de limpeza e conservação. Fachadas envidraçadas, outras necessidades. Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar, né? A gente vai ter que escolher aqui o mais adequado, que no nosso caso, que eu acho que deve ser áreas internas. Exatamente. Prestação de serviços de limpeza e conservação, áreas internas, 12 horas noturnas, segunda, sexta-feira, outra produtividade. Tem, Paulinho? Só quando o Paulinho falar aqui. É, 44 horas. Ah, pronto, isso, exatamente, é isso aqui, ó. Não, isso aqui é hospitalar. É isso aqui, né? Pronto. Serviços de limpeza, vamos detalhar um pouquinho mais. Aqui. No caso, olha, a unidade de medida, ele já colocou para metro quadrado, que é a unidade de medida do serviço de limpeza. Quantidade, quantos metros quadrados? Vamos colocar aqui cerca de 1.500 metros quadrados. Não sei se é isso. O valor unitário, também coloca aqui um valor unitário aqui de cada metro quadrado, cerca de R$ 4.500. Pronto. Mas, por exemplo, olha só, o Tribunal de Justiça, ele não trabalha com a unidade de medida metro quadrado. Só que no sistema só apareceu metro quadrado. A gente vai colocar metro quadrado, tá? E lá na tabela de itens que a gente cria, a gente esclarece, a gente coloca lá posto, né? Porque hoje o Tribunal de Justiça utiliza a unidade de medida posto, tá? E a gente pode até, na tabela de item, nesse caso, abrir um campo de observação, em que pese o sistema identifica a unidade de medida metro quadrado, esta contratação contratará por posto de serviço, né? Então, ele abre o ComprasNet, possibilita a gente criar novos campos justamente para que a gente faça é, o DFD mais adequado possível à nossa necessidade, à nossa demanda. Então, eu vou adicionar aqui quantidade de metros quadrados. Acho que eu já tinha colocado isso aqui, né? Então, vamos lá. Tá de novo aqui. 20 metros quadrados e o valor unitário de R$ 4.500. Salvar. Pronto. Acho que eu acabei até repetindo, né? Isso. E ele fez a divisão aqui, ó, entre materiais e serviços. Eu coloquei isso aqui só para a gente exemplificar, tá bom? Existem objetos que, dentro de um mesmo DFD, terão materiais, né? Ou seja, a parte de bens e a parte de serviços. Por exemplo, caso a gente faça. Poxa, tem um processo que eu fiz agora recentemente que tinha a parte de instalação. Não esqueci qual é. Mas vamos supor
né, que a gente queira adquirir centrais de ar e também, dentro da mesma licitação, a gente já contrate a instalação. A gente ia colocar dentro do mesmo DFD o bem, né, ou seja, a aquisição de central de ar e também o serviço de instalação, tá? Nesse caso aqui eu vou apagar o dinho aqui porque foi só para exemplificar, para não ficar tão bagunçado. Tira toda a parte de serviços. E depois que concluir, é só apertar lá no enviar DFD, é isso não? Exatamente. Basta apenas isso. Só verificar se está tudo certo, se está tudo verdinho aqui. Se tiver alguma coisa errada, vai acusar, você não vai conseguir enviar, tá? Tá. E aqui clicar em enviar DFD. Confirma o envio de documento de formalização de demanda, itens cadastrados, 3, valor total, R$ 55.000. Data da conclusão da licitação, 30 de janeiro de 2026. Não se preocupe com essa parte de orçamento aqui, tá bom? Por quê? Porque o Comprasnet ele possibilita que a alta gestão já coloque aqui no sistema um limite de orçamento para cada unidade demandante. Só que, no nosso caso, nós ainda não temos essa proposta orçamentária agora, nesse momento, né? Então, não tem como a gente saber qual é o limite de orçamento de cada unidade, né? Nesse momento. E isso não vai impedir o envio do DFD, tá bom? Mas vamos colocar, Ian, como apertar nós estamos aqui, com sim. superávit, no nosso caso, que é fundo e tem superávit, pode ultrapassar o orçamento do ano, uma vez que tem a abertura, vai ter superávit de receita de anos anteriores? É o que Pode acontece? ultrapassar tudo isso, porque Esse, nós temos que executar esse recurso, entendeu? Por isso que eu tem essa sei, questão. eu entendi. Só que o que acontece? É, o PCA que a gente faz, ele serve justamente, uma das funções, na verdade, do PCA é subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, consolidar todas as demandas, tá bom? Do tribunal, fazer um relatório, fazer o PCA preliminar, que é aquilo que diz a resolução, e aí a gente envia esse PCA para a Secretaria de Planejamento, que lá vai recomendar, na verdade, as melhores decisões compatíveis com o nosso orçamento para o presidente tomar essa decisão, né? Então, a gente não faz essa, essa, essa análise agora. O que a gente precisa agora é unicamente colocar as demandas. E depois, no momento posterior, a gente avalia como a origem dos recursos, né, a fonte dos recursos para cada demanda. Se vai ser referente ao superávit, se vai ser referente ao exercício, ao orçamento do exercício em que a gente está, enfim, tá entendendo? A gente não faz essa definição nesse momento. Pode falar, Márcio. É o seguinte, o PCA é o nosso mundo ideal, tudo aquilo que a gente precisa, toda a Exatamente. coleta de todas as nossas necessidades. Obviamente que isso depois vai passar um outro momento de filtragem, porque a gente não tem como atender a toda, a alta administração não tem como atender a todas as demandas, mas ela precisa saber o que é necessário. E aí, a partir desse levantamento, é que vai haver o enquadramento. Geralmente, as necessidades são maiores que os recursos, geralmente, né? Mas o fato é que a gente precisa aproximar mais essas decisões, no sentido de que o PCA contenha realmente aquilo que as unidades estão precisando e não seja um documento apenas formal, preenchido de qualquer modo, sem nenhuma correspondência com a realidade, sem nenhuma preocupação objetiva a respeito dos problemas que pretendem ser resolvidos. É nesse sentido. Então, esse momento inicial é da gente coletar realmente brainstorming, a gente coletar os dados de todas as unidades, de todos os interessados, todas as demandas, e consolidar o mapa. O mapa vai ser um instrumento de governança. A alta administração depois vai se valer dele, inclusive para aprovar ou não contratação. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade. É uma coisa que vai acontecer todo ano? Todo ano. Todo ano a gente vai ter que fazer, porque todo ano a gente tem que executar. Quer dizer, alguns contratos nem tanto, alguns contratos são de longa duração, e aí você não vai precisar para um período seguinte. Mas, por exemplo, alguns que são menores, a periodicidade, às vezes até de um ano, você já precisa, então, a cada ano fazer. Então, a gente precisa iniciar, no âmbito do tribunal, uma cultura de cada unidade, no início do ano, ter aquele momento de planejamento para o ano seguinte, porque a gente trabalha assim. Né? A gente está falando de administração pública, a gente está falando de recursos públicos, a gente está falando de elementos que tem muito controle, né? Então a gente precisa realmente dar esses passos.
E a organização é desse modo. A gente está falando do plano de contratações para 2026. Ah, mas a gente está ainda em março de 2025. É isso mesmo. A gente está planejando para 2026. O desse ano já foi feito, entendeu? E a gente vai trabalhar agora para que essa experiência, essa ferramenta de gestão seja aprimorada e evolua para que a cada ano ela retrate cada vez de uma maneira mais fiel as necessidades de todas as unidades que compõem o tribunal. Obrigado, era isso, Ian. Perfeito. É isso mesmo, tá? Só voltando aqui, finalizando, né? No caso aqui, se as informações estiverem todas corretas, a gente marca assim. Acabou. Esse aqui é um DFD. Agora eu quero chamar a atenção uma coisa para vocês. Não é para a gente fazer um DFD para todas as demandas do setor. Não. A gente precisa fazer agregação por gênero, tá? Então, vai ser por exemplo, no caso de gestão lá da Coordenadoria de Gestão de Materiais, do almoxarifado, vai ser um DFD para aquisição de materiais de limpeza, e aí lá vocês vão colocar todos os materiais de limpeza. Um DFD para aquisição de gêneros alimentícios, e aí coloca lá todos os itens de gêneros alimentícios, né? Lá a parte de serviços do Edivaldo, né? Um DFD para serviço de limpeza e conservação, um DFD para o serviço de manutenção de centrais de ar, né? Lá no patrimônio, né? Vai ser um DFD para aquisição de centrais de ar, outro DFD para aquisição de imobiliário, né? Porque eu vejo muitos órgãos por aí que vai chegando o prazo, o que eles fazem? Eles abrem um DFD só e colocam todas as demandas do órgão lá. Não é para fazer assim, entendeu? Por quê? Porque depois a gente precisa fazer a execução desse plano, né? E aí a gente vai pegar, vocês sabem disso já, porque a gente faz isso hoje, mas pelo SIG, a gente pega esse DFD e abre o processo da contratação com esse DFD. Tá bom? Então, veja aqui, só voltando aqui para o sistema, né? Eu já confirmei o envio do DFD. Quando a gente volta aqui na página inicial, esse outro DFD já vai aparecer aqui, ó. DFD número 2, Secretaria de Contratações e Convênios, né? E aqui a gente consegue até visualizar o DFD, tá? A gente vai baixar o DFD. Pronto. Esse aqui é o documento que a gente vai abrir o processo a partir de agora, documento de formalização de demanda. Por isso que a gente não pode agregar vários objetos dentro de um mesmo DFD, tá bom? Então a gente vai deixar de utilizar o DFD do SIG, né? Daquele formulário, vamos utilizar esse aqui, e que ele vem inclusive com a tabelinha que a gente colocou, tá? Apareceu aqui o meu nome, né? Ian Fernando Marcel de França, eu me identifiquei lá apenas como demandante, né? Enfim, todas as informações que a gente colocou estão aqui dentro desse DFD, tá certo? Eu vou abrir agora pela hierarquia, tá com a mão levantada o Gênio e o Marcos, né? Mas pela hierarquia é o Gênio primeiro, né? Vai lá, Gênio. E a gente, na Secretaria de Tecnologia, tem algumas aquisições e a gente vem constantemente ficando responsáveis, mas até mesmo o CNJ já bateu o martelo que nós não deveríamos estar tratando disso. Porém, como algumas especificações desses itens aí precisam de uma avaliação técnica, né? Eu te pergunto, a gente pode fazer o cadastro dessas demandas no DFD, mas isso ficando sobre a responsabilidade de outra unidade administrativa? Pode. Inclusive, né, a nossa resolução faz justamente a diferença, né, a própria resolução do PCA, né? O que é a unidade demandante
E o que que é a unidade técnica? Deixa eu só abrir aqui a resolução, né, para vocês verem direitinho, né? É a resolução 1699. Vocês estão vendo aí a resolução, né? Então, aqui, ó. Área requisitante, agente ou unidade responsável por identificar a necessidade da contratação de materiais, bens e serviços e requerê-la. E a área técnica é o agente ou unidade com conhecimento técnico operacional sobre o objeto demandado, responsável por analisar o documento de formalização de demanda e promover a agregação de valor e a compilação de necessidades da mesma natureza. Quando a gente vai mais aqui embaixo, né, ele diz o seguinte, ó, os papéis de área requisitante. Não, não era bem isso. Acho que... aqui, ó. Os papéis de área requisitante e de área técnica poderão ser exercidos pelo mesmo agente público, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, tá? Desde que no exercício das atribuições já tenha conhecimento técnico operacional sobre o objeto demandado, observado o disposto no inciso 3. E tem mais uma outra parte aqui que ele diz que o DFD será encaminhado à área técnica. Aqui, ó, o artigo 8º diz: o DFD poderá, se houver necessidade, ser remetido pelo requisitante à área técnica para fins de análise, complementação das informações, compilação de demandas e padronização. Então, no teu exemplo aí, bora inverter um pouco, né? Se eu sou o setor requisitante e eu estou precisando de um microcomputador, né? Eu vou colocar eu vou fazer um DFD de microcomputador, enfim, né? Eu vou preencher tudinho lá conforme as informações que eu tenho em mãos, né? E esse DFD ele vai ser analisado pela área técnica, que no caso é a CETIC, né? E aí vocês vão chancelar esse DFD, né? E aí sim, Vou invertendo também, né? Eu sou a área técnica, eu sei que o tribunal vai precisar, por exemplo, para o ano de 2026, de 100 teclados e 100 mouses, Uhum, com a especificação tal, conexão USB, de uhum. velocidade tal, teclado ABNT2, tal. Eu faço esse DFD, esse cadastro, mas essa aquisição não É deve, almoxarifado, né? exatamente, não deve ser nem constar no orçamento da área de TI. Qual Eu seria o entendi. procedimento? Sim. Bom, nesse caso aí, eu tenho conhecimento, né, dessa Uhum. transferência de competência, digamos assim, né, de fato, hoje é a Coordenadoria de Gestão de Materiais que deve fazer a requisição de teclados, de mouse, de tono e tal, essas coisas assim, né? Então, o correto é que, de fato, eles façam esses DFD, eles são os setores demandantes desses objetos, né? E aí vocês participariam apenas como área técnica, né? Mas a área requisitante qual é? O almoxarifado, é a coordenadoria de gestão de materiais, tá entendendo? Então, é, vocês participarem da descrição do orçamento não significa necessariamente que essa demanda vai sair do orçamento de vocês, tá entendendo? Porque vocês estão participando apenas como área técnica, estão dando apenas um parecer opinativo ali em relação à especificação daquele DFD, se ele é compatível com os nossos microcomputadores, né, com a nossa estrutura com o nosso parque tecnológico, né, com a nossa estrutura de informática do tribunal. Não sei se eu Pois, respondi. respondeu Vou sim. passar para o Marcos agora. Marcos Moura. Opa, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, Ah, e a dúvida seria em relação a essa orientação de juntar em um único DFD as demandas que são similares, né? Porque, isso. por exemplo, falando de link de dados, nós teríamos o link de dados principal e o redundante, ou link de internet, né? Só Uhum, que apesar de elas fazerem parte da mesma categoria, uma demanda dessa ela pode ter necessidade de início em um período e outra em outro. E tem aquela informação que a gente inclui sobre
o início da contratação, né? Então, Marcos, essa orientação que eu dei é mais para evitar algumas licitações mais absurdas, sabe? Que ficam ruins aos olhos tanto das empresas, né, da competitividade, né, dos órgãos de controle, né? Então, essa orientação que eu fiz é mais para, pô, a gente está fazendo um DFD, né, uma licitação, né, melhor dizendo assim, vamos fazer uma licitação para aquisição de equipamentos de refrigeração, né? Aí entra central de ar, entra geladeira, entra frigobar e tal, né? E aí do nada a gente coloca lá um itemzinho lá embaixo, né? Sei lá, material de limpeza. Não tem nada a ver, né? Isso prejudica a competitividade da licitação, né? Isso é ruim, isso a gente chama de jabuti, né? Então, assim, não dá para a gente. É mais para evitar esses absurdos, né? Que a gente vê que ocorre muito aí em outros órgãos públicos, né? Mas se a gente enxerga que não vai prejudicar a competitividade, o que eu quero dizer com isso? É que as empresas, maior parte das empresas que potencialmente podem participar dessa licitação, elas, elas trabalhem com todos aqueles itens lá integralmente, né? Se a gente perceber que não vai ter problema em relação ao mercado, né? Eu não vejo problema nenhum, né? Agora, a gente faz uma licitação para prestação de serviço de limpeza e conservação e coloca lá um item para aquisição de microcomputadores, né? É isso que eu não quero que aconteça, tá bom? Porque a gente vai devolver, o processo não vai andar, né? Na Agora, verdade, poxa, se a gente vai juntar todos os links, a empresa que trabalha com link com link redundante é a mesma ela trabalha também com link terrestre? É lógico que sim, tá entendendo? Então, não tem nenhum problema aí desse ponto de vista. A não ser que, de fato, vocês querem separar, faz parte da estratégia do tribunal, né? Separar esses contratos em processos diferentes, seja em razão do início da vigência do contrato, seja em razão da redundância, né? Não tem problema nenhum, tá bom? ok, entendi. E outra dúvida seria em relação a uma coisa que falaste logo no início, na questão da previsão do plano de contratações das, dos treinamentos, né? Das capacitações, porque hoje a Isso. gente envia nosso plano de capacitação para aprovação da EJAP, ela faz uma análise inicial e depois nós temos o retorno do que foi aprovado ou não. Uhum. Então, essa previsão dos treinamentos para TI, eles serão incluídos pela EJAP com base na nossa solicitação de aprovação do nosso plano ou nós já colocaremos? Então, conforme eu falei, hoje, na nossa resolução que está vigente, a gente está dispensando, tá, a previsão dos cursos dentro do plano de contratações anual, né? Só que hoje mesmo nós recebemos um processo com uma decisão do presidente para avaliar essa exceção que a gente coloca na nossa resolução, tá? Então, isso é uma questão urgente, né, que a gente vai ter que tratar. Então, é possível, tá? É possível, não estou dizendo que será assim, né? A gente vai conversar aqui com o Márcio, né, com a nossa assessoria jurídica, com a EJAP, com a Secretaria de Gestão de Pessoas, é possível que esse dispositivo caia, que ele seja revogado, né, e que os cursos sejam previstos, sim, no plano de contratações anual, tá bom? Mas eu não tenho ainda aqui uma informação certa, né, para dar para vocês em relação a esse assunto.